Sejam muito bem-vindos. Ramon Luiz Melo e Renata Castanho. A Renata continua a partir de agora. Imensamente convite que recebi da secretária de Educação, Valéria Amaral, da prefeita Daniela Soares e do nosso entrevistado, o Ramon Melo. Bom, Araruama tem produzido talentos a cada geração e Ramon é um deles. É um talento incrível. Agora mesmo eu estava falando com a sua mãe aqui que a cada dia que eu encontro com ele, ele está melhor. Ele evoluiu mais, ele está fazendo mais coisas interessantes, escrevendo muito, produzindo exposições. Ele vai falar sobre isso. Então, nós vamos conversar agora sobre os seus últimos trabalhos, que foram a organização, pesquisa e redação dos livros Meu Lance é Poesia, que tem muitos poemas inéditos, e Protegi Teu Nome por Amor, que é uma obra fiel e detalhada da vida do Cazuza, desde o seu nascimento em 1958 até a sua morte em 1990, aos 32 anos de idade. Uma trajetória curta, mas muito rica, porque as suas canções estão aí até hoje, inclusive sendo tema de abertura de novela das 21 horas da Globo. Então vamos lá. Ramon, qual a sensação de estar de volta à cidade que nasceu e cresceu, apresentando esse trabalho belíssimo e tão importante para a cultura brasileira? Me sinto a Tieta da Grécia. Eu estou muito feliz, assim, eu queria agradecer, dar boa noite a todo mundo, boa noite. Boa noite, Renata. Eu fico muito feliz de estar aqui junto com a Renata, porque a Renata é uma jornalista que eu admiro muito e a Renata me viu pequeno, né? Ela é amiga da minha família e cresci junto com os filhos dela. E eu sei como a Renata entrevistou muitas pessoas importantes, especialmente da história da música brasileira. Então, para mim é uma alegria estar junto. Queria começar agradecendo o convite da Secretaria de Educação de Araruama, da Prefeitura de Araruama, na pessoa da prefeita Daniela Soares, da secretária, que ela tinha naquela ocasião ela não tinha filhos, então ela pegava os sobrinhos, levava para casa e botava muitos discos de MPB, muitos livros. E aquilo para mim foi muito importante, assim. Ela me apresentou muitos dos cantores que eu ouço hoje, assim, nessa brincadeira na infância, assim. Depois, o Cazuza retorna quando eu já estou no Rio de Janeiro e eu estou fazendo escola de teatro e retorna num outro momento. Até então eu tinha uma atenção somente à poesia que eu ouvia, né? Depois eu soube da história dele em relação à AIDS, que ele morreu muito cedo e que ele virou um símbolo de luta e tudo, mas eu não tinha acesso à família do Cazuza e nem aos amigos do Cazuza. Então, em 2009 eu publiquei meu primeiro livro de poesia e desde então eu comecei a publicar em editoras. E eu comecei a organizar algumas obras literárias. Eu organizei a biografia da professora Heloísa Buarque de Holanda, que faleceu recentemente, que depois mudou o nome para Heloísa Teixeira. Ela se tornou membro da Academia Brasileira de Letras, mas quando ela fez 70 anos, eu tinha conhecido ela no trabalho e ela me convidou para organizar esse livro, chama Escolhas. Depois eu organizei um livro chamado Maria Bethânia Guerreira Guerrilha, que é um livro de poemas do Reinaldo Jardim, que foi publicado em 1968 e que esse livro foi cassado pela ditadura, foi queimado, e eu e o Márcio Debelian compramos os direitos e republicamos esse livro. E depois eu fui trabalhar no SESC do Rio fazendo curadoria de literatura. Eu fiz um processo seletivo, passei e fiquei trabalhando como técnico de literatura no SESC, até que eu fiquei 5 anos lá e resolvi sair para poder escrever. Nesse meio tempo eu fui trabalhar na Casa do Saber do Rio de Janeiro, que era um lugar também de palestras, aonde eu conheci o Ney Matogrosso numa palestra, que a gente convidou ele para fazer.
e a gente se tornou amigo. E em 2018 eu perguntei se ele queria fazer um livro. Aí eu organizei um livro com ele chamado Vira-Lata de Raça, que são as memórias do Ney Matogrosso e que inspiraram esse filme que está em cartaz agora, que chama Homem com H, que aliás é lindo, está no cinema de Araruama, vale muito a pena assistir, mas é baseado nessas memórias. E através do Ney o livro foi andando. E tem um poeta no Rio de Janeiro importante chamado André Valias, ele é de São Paulo, mas mora no Rio, e alguém foi perguntar para ele se conhecia alguém que gostava do Cazuza para organizar a obra. E aí ele me ligou e falou: Ramon, a Flora Gil, que é a esposa do Gilberto Gil, me procurou dizendo que a mãe do Cazuza está querendo alguém para organizar a obra dele, você quer fazer? Eu falei super top. Eu falei, eu sei que você gosta do Cazuza, já organizou o Ney. Aí eu falei, não, eu quero ontem, né? Assim, aí a gente foi almoçar com a Lucinha, que é a mãe dele, com a Fabiana, que é a sobrinha da Lucinha, que cuida dos direitos do Cazuza, com o André Valias, com a Flora G, com a Eveline, que é a produtora do livro. E é um trabalho imenso, porque eu conheci a Cazuza de ouvir, não de organizar. E o trabalho de organização é um trabalho muito intenso, porque você fica vivenciando aquilo todos os dias, né? Assim, muita pesquisa. Então, na ocasião eu estava morando em Guaratiba, no Rio de Janeiro, então eu praticamente não saía de casa e ficava encontrando a Lucinha para entrevistar e para mexer no acervo do Cazuza, né? Então ela tem tudo muito organizado, né? A Lucinha tem guardado desde a roupinha de bebê aos manuscritos, a última roupa que ele usou quando faleceu, então ela tem tudo guardado, todos os recortes de jornais do Barão Vermelho. E ela fazia isso desde a infância, ela era uma mãe muito zelosa, assim, filho único. Então, quando eu cheguei no acervo, então eu comecei primeiro a organizar o que era manuscrito e tal, separar, e comecei a fazer o livro de poesia. Eu botei aqui, porque ele está à venda aqui na feira, a Daniele Pou, da livraria Castro Alves, ela pediu todos os meus livros que eu organizei e que publiquei. Tá lá depois eu vou para lá autografar, quem quiser. Mas o meu lance à poesia é uma frase do Cazuza, uma frase que ele falou que ele era apaixonado por poesia, porque ele conviveu com muitos poetas, com muitos músicos. Vou entrar ainda mais na biografia dele, mas inicialmente para falar dessa organização, então eu comecei a pegar os poemas, os manuscritos e tal, e os livros que foram publicados, né? Porque eu entendo esse livro como um livro de poesia, eu chamo Cazuza de poeta, porque eu também tenho entendimento da letra de música no Brasil, né? De letrista, de compositor e tal, e para mim ele é um poeta do rock, da música, porque ele escreve poesia desde criança. Ele escrevia, a Lucia guardava e tudo mais, e muito por influência das avós. Ele tinha a avó materna chamada Alice e a avó paterna chamada Maria José, e as avós davam máquina de escrever de presente para ele, incentivavam a escrever poesia e tudo. Então o Cazuza cresceu nesse ambiente de filho único, muito mimado, mas uma família que não era rica, que cresceu realmente trabalhando, prosperou muito trabalhando. A Lucia era costureira, e eles, inicialmente, quando ela engravidou, ela morava em Copacabana, depois ela se mudou para Ipanema, e a família dela toda de Vassouras, né? Atualmente existe o Centro Cultural Cazuza, que fica em Vassouras, e então a Lucinha cresceu com esse menino. Ela tentou ter outro filho, mas teve um problema na gestação, não pôde ter mais filho, e teve só o Cazuza. Então era um filho muito esperado, que sempre foi chamado de Cazuza. Cazuza do Nordeste quer dizer moleque. Então o pai, desde a barriga da mãe, chamava ele de Cazuza. O nome dele é Agenor Miranda de Araújo Neto. Então esse filho esperado era terrível, desde criança. Brincava com os carrinhos, botava fogo nos carrinhos e tal. E então depois ele pode deixar deitado aqui. Depois ele foi crescendo e demonstrando interesse, muita sensibilidade para outras áreas além da poesia. Então ele quis fazer fotografia. Então o Cazuza, quando começou a ficar adolescente, ele
ganhou uma máquina fotográfica e passou a fotografar. Depois ele se apaixonou pelo teatro e foi fazer um curso de teatro lá no Parque Lage com os integrantes do Asdrubal Trouxe o Trombone, que era um grupo de teatro dos anos 70, composto pelo Perfeito Fortuna, pela Patrícia Travassos, pelo Luiz Fernando Guimarães e Regina Casé, exatamente. Ele entrou na turma do Perfeito Fortuna e a turma de teatro dele era composta pela Bebel Gilberto, Carla Camurati, Luiz Belenda, Sérgio Dias Maciel, entre outras pessoas, mas as pessoas mais próximas. O Léo Jaime não era do grupo, mas frequentava, o Pedro Luiz frequentava. Então o Cazuza cresceu, na fase adolescente, começou a frequentar muito a praia e começou a fumar maconha muito cedo, desde nos anos 80 também tinha uma liberdade muito grande de experimentação do corpo, de experiências. E no teatro ele conhece essa turma. E o Léo Jaime, que ele fez 2 peças de teatro, uma chamada Paraquedas no Coração, que estreou no Circo Voador, depois foi Cacilda Becker, que foi dirigida pelo Perfeito Fortuna, e outra chamada Parabéns Pra Você, que era um infantil, que ele fazia o aniversariante e era no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, e era dirigido pelo Ariel Coelho, mas era a mesma turminha do curso dele, assim. E foi nessa peça do Paraquedas do Coração que a Lucinha viu o Cazuza cantar pela primeira vez. Ele cantou pela primeira vez no teatro. Ele cantou uma música americana e depois ele cantou Caetano. E aí ela soube que ele cantava, porque até então ele escondia, porque a Lucinha era cantora na ocasião. Tá? A Renata entrevistou a Lucinha quando ela estava lançando o disco em 82. Mas ela lançou o disco em 78 e 82, mas o João começou a fazer a Som Livre, a gravadora, então ela resolveu não continuar com a carreira dela e acompanhar mais ele e tal. E o Cazuza tinha essa dificuldade de mostrar para os pais que eram da música, porque ele cresceu cercado no ambiente musical, né? A Som Livre, o João Araújo, lançou grandes nomes da música brasileira, como Novos Baianos, Gal Costa, Caetano, Gilberto Gil e uma galera. Então, exato, assim, então muita gente foi crescendo ali. Então o Cazuza era embalado para Elis Regina, ele acordava, os Novos Baianos estavam acampados na casa dele. Então ele cresceu no universo da música. E ele ouvia muito também a mãe ouvindo Maísa, Lucílio Rodrigues. Então esse era o universo que ele cresceu, né? Era muito natural para ele. Quando ele começa a fazer teatro, o Léo Jaime aparece para ele. Ontem a gente teve o show do Frejá aqui, né? O Frejá era um dos integrantes da primeira geração do Barão Vermelho. O Léo Jaime chegou para ele e falou: cara, tem uma banda aí que quer fazer um show e tá precisando de um vocalista e tal, eu acho que tem tudo a ver com você. Porque o Léo Jaime falou que a banda era muito esporrenta e ele não se conectou e tal, porque o Cazuza gostava de gritar, achava que o Cazuza tinha que fazer o teste do Barão Vermelho. E ele foi lá e super se conectou com os integrantes do Barão, que eram o Frejá, Maurício Barros, Guto Goff e o Dé Palmeira. Então ele fez teste pro Barão, só que ele já escrevia e já fazia canção há muito tempo. O Léo Jaime conta que ele mostrou para ele uma canção chamada Dal em Mim, que ele olhou o Cazuza cantando e falou: cara, tu é um artista, você canta e tal. Ele falou: não fala isso pra ninguém, não sei o que, eu não quero cantar, eu quero ser ator. Até então ele queria ser ator. Só quando ele vai pro Barão, quando o Ezequiel Neves, que era um produtor musical, ouve a fita demo do Barão Vermelho, ele fica enlouquecido. Ele fala: cara, que banda é essa? Que letras são essas? E aí fica sabendo que é o filho do diretor da Som Livre, que era o João Araújo. Então ele fica tentando convencer o João a contratar a banda do filho. Só que o João não queria, porque ele achava que era muito nepotismo, colocar o filho na gravadora e tal. Então essa história inicial do Barão é muito importante para mostrar ali o Cazuza, dessa relação dele, que ele sempre gostou de rock, então a banda tinha uma pegada de rock muito grande, mas eles não tinham muitas letras. Então o Cazuza chegou: olha, então eu tenho a canção tal. A primeira música que o Barão deu pro Cazuza mexer foi Billy Negão. Aí o Cazuza transformou a canção, e aí depois começou a trazer mais, e
esse livro de poemas aqui, que eu considero a canção também poema. Tem poemas que são poema que nunca foram musicados, e tem poemas ele quer pular mesmo. E tem poemas que se transformaram em canção, e tem 27 inéditos aqui também, que eu encontrei nas pastas que o Ezequiel doou para a Lucinha. Mas essa relação com a poesia, com o universo da música, era muito conectada. O Cazuza, ele convivia com o pessoal do Nuvem Cigana, ele admirava o Chacal, a Ana Cristina César, o Caio Fernando Abreu. Então ele era conectado à música, ele era amigo do Tavinho Paz. Então ele era um cara conectado com a poesia, muito forte, a máquina de escrever. Ele chegou a pegar o computador no final da vida, mas ele já estava muito debilitado, então só usava a máquina. Mas eu falei demais além do que precisava. Tá ótimo. Um trabalho dessa envergadura, desse tamanho, tem que falar muito mesmo. Então, quanto tempo você levou para organizar todo esse material com diversos depoimentos de pessoas que conviveram com o Cazuza? Eu li, é grande, mas são 600 páginas ali, mas é uma delícia de ler. Mas assim, é um trabalho infinito, porque a Lucia falou para mim, eu quero um livro para dar de presente. Eu falei, Lucia, não pode. Você não pode ter um livro para dar de presente, sendo o Cazuza, todo mundo quer ter um livro do Cazuza, entendeu? Vamos fazer um livro, só que ela fez uma edição limitada, porque é muito caro fazer um livro de fotobiografia desse tamanho. A impressão é cara, tudo fica inviável para a editora. A editora que editou é uma editora grande, chama Martins Fontes, que é uma editora de São Paulo, mas mesmo para Martins Fontes não compensa.